Oi família, tudo bem? Eu e o meu grupo vai falar um pouquinho sobre participações de países e suas alianças. Esse vídeo está separado em tópicos, sendo o primeiro introdução, o segundo acontecimentos, o terceiro tríplice aliança e o quarto tríplice entendente. Bom, os anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial não foram marcados por nenhum conflito entre as nações europeias. No entanto, entre o final do século XIX e o início do século XX, as principais nações envolvidas nas disputas imperialistas realizaram uma grande corrida armamentista. A tecnologia bélica sofreu grandes avanços nessa época, e grande parte desses armamentos eram testados nas possessões coloniais espalhadas pelos continentes asiático e africano. As potências imperialistas de maior porte, como Inglaterra e França, utilizavam das armas para conter as revoltas em suas zonas de dominação imperialista. Por outro lado, Itália e Alemanha, que possuíam o domínio de menor riqueza, também participaram dessa corrida bélica com o objetivo de buscar novos domínios que atendessem suas ambições econômicas. A ampliação do arsenal das grandes potências não causou diretamente a guerra, mas configurou o cenário para a luta. O conflito envolveu 17 países e 5 continentes, como Alemanha, Brasil, Áustria-Hungria, Estados Unidos, França, Império Britânico, Império Turco-Otomano, Itália, Japão, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino da Romênia, Reino da Sérvia, Rússia, Austrália e China. Bom, vamos começar falando sobre os países que se envolveram na Primeira Guerra Mundial, que além do enfrentamento direto das nações, outras dezenas de países se envolveram na Primeira Guerra Mundial, como por exemplo, Brasil, Estados Unidos, Itália, Portugal, China, Império Turco-Otomano, entre outros. O saldo final do conflito contabilizou mais de 10 milhões de mortos, entre militares e civis, e mais de 20 milhões de feridos. Diante de tantas tensões e faíscas, os países europeus começam a criar alianças, para que houvesse apoio entre ambas caso uma delas fossem atacadas. Além disso, as alianças envolviam acordos políticos, militares e financeiros secretos. As alianças foram divididas da seguinte forma: Tríplice Aliança, formada em 1882 por Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. Mais tarde, a Itália entra para a Tríplice Entente. E Tríplice Entente, formada em 1907 por Rússia, Grã-Bretanha e França. Alemanha na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi uma das principais potências centrais na Primeira Guerra Mundial, juntamente com a Áustria-Hungria e o Império Otomano. O conflito começou em 1914, quando o arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria-Hungria foi assassinado em Sarajevo, desencadeando uma série de eventos que levaram à guerra. A Alemanha estava sob o governo de Kaiser Guilherme II na época. A Alemanha tinha uma das maiores e mais modernas forças armadas da Europa na época, e era considerada uma potência militar formidável. Durante a guerra, o país estava envolvido em várias frentes, incluindo a Frente Ocidental contra a França e o Reino Unido e a Frente Oriental contra a Rússia. A Alemanha também foi responsável pela introdução de táticas de guerra de trincheiras. Em 1917, os Estados Unidos entraram na guerra ao lado das potências aliadas, o que agravou a situação para a Alemanha. A guerra terminou em 1918 com a assinatura do Tratado de Versalhes, que impôs pesadas sanções à Alemanha. Áustria-Hungria na Primeira Guerra Mundial. O Império Austro-Húngaro era uma monarquia multinacional na Europa Central, composta por várias nacionalidades. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono em Sarajevo, desencadeou a entrada da Áustria-Hungria na guerra em 1914. O país lutou principalmente na frente oriental contra a Rússia e na frente italiana contra a Itália. O império enfrentou sérios problemas internos devido às tensões étnicas e nacionais dentro de suas fronteiras. No final da guerra, a Áustria-Hungria desmoronou como resultado de pressões internas e externas, e o Tratado de Saint-Germain-en-Laye, 1919, formalmente encerrou sua existência. Em resumo, a Alemanha e a Áustria-Hungria eram aliadas à Primeira Guerra Mundial, fazendo parte das potências centrais, enquanto a Itália inicialmente estava do lado delas, mas depois mudou de lado para se juntar às potências aliadas durante o conflito. Isso teve um impacto significativo no curso da guerra,
e nas mudanças territoriais que ocorreram após o seu fim. Antes de 1914, as nações europeias realizaram um grande número de alianças que polarizaram as disputas econômicas entre as nações. No ano de 1882, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália formaram a chamada Tríplice Aliança. O acordo ficava estabelecido que, caso um dos países declarasse guerra, os demais envolvidos se comprometiam a permanecerem neutros. Além desse ponto, outras questões militares ficaram pré-estabelecidas. Caso os franceses atacassem a Itália, austríacos e alemães deveriam apoiar a Itália em um provável confronto. Se a Alemanha fosse vítima de uma invasão militar francesa, somente a Itália seria obrigada a apoiar militarmente os alemães. Por fim, se qualquer um dos envolvidos desse tratado fosse afrontado por duas nações europeias, os outros envolvidos deveriam apoiar o aliado com exército e armas. A Tríplice Entente foi uma aliança militar formada durante a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 a 1918. Ela era composta principalmente por três potências: Reino Unido, França e o Império Russo. Essas nações se uniram em uma aliança para enfrentar as potências centrais, que incluíam a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, entre outros. A Tríplice Entente desempenhou um papel crucial na vitória dos aliados na Primeira Guerra Mundial. Reino Unido. O Reino Unido tinha a maior marinha do mundo na época e desempenhou um papel fundamental no bloqueio naval das potências centrais, restringindo o acesso a recursos e suprimentos. As forças britânicas também lutaram em várias frentes, incluindo a Frente Ocidental, na França e na Bélgica, bem como em outras partes do mundo, como a campanha do Oriente Médio contra o Império Otomano. França. A França foi um dos principais combatentes da Frente Ocidental, onde travou duras batalhas contra as forças alemãs, especialmente na Batalha de Somme e na Batalha de Verdun. Além disso, as tropas francesas também lutaram em outras frentes, como nos Balcãs e no Oriente Médio. Império Russo. O Império Russo esteve ativo na frente oriental, onde retirou-se contra as forças alemãs e austro-húngaras. Embora tenha enfrentado desafios e derrotas iniciais, o Império Russo desempenhou um papel importante em manter as potências centrais conquistadas na frente oriental, aliviando a pressão sobre as potências ocidentais. Essas nações, juntamente com outros aliados, desenvolveram com recursos humanos, militares e econômicos para a vitória final da Tríplice Entente sobre as potências centrais na Primeira Guerra Mundial.